Olá, meu irmão, minha irmã, hoje dia 20 de janeiro e com a graça de Deus estou aqui para mais um dia, mais uma semana para juntos nós fazermos a partilha da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Já apresentamos aqui ao Senhor nosso coração, todas as realidades que nós trazemos dentro dele. Colocamos aqui na presença do Senhor. Colocamos na presença do Senhor hoje, nesta oração, nessa liturgia que nós estamos dando início nessa semana. E pedimos que o Senhor já vai nos abençoando toda a nossa semana, nossos trabalhos, as nossas famílias. Que o Senhor já conhece e sabe qual é as necessidades que cada um de nós trazemos. E nós apresentamos para Ele nesse dia com muita confiança. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. Hoje o Evangelho vai nos falar que os discípulos de João Batista estavam jejuando. Nós vamos entender o que quer dizer do Evangelho de hoje. Em primeiro lugar, entender que no tempo de Jesus, os fariseus, os doutores da lei, na sinagoga, eles ensinavam uma centena de preceitos, exigia que o povo deveria cumprir. Cumprir mecanicamente era o jejum que era purificação, era uma série de coisas. E essas coisas eram lá do Antigo Testamento que os fariseus e os doutores da lei, eles interpretavam de maneira errada. E com isso, eles complicavam muito a vida daquele povo. E Jesus, ele vem trazer uma doutrina nova, um vinho novo. Por isso, Jesus coloca essas coisas aqui, que tudo tem que ser diferente agora. No início do Evangelho, que daqui um pouco nós já vamos estar ouvindo, vai nos dizer que os discípulos de João Batista e os dos fariseus estavam jejuando. Era aquele jejum antigo, enquanto eles viam que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Eles ficaram com inveja e eles foram perguntar para Jesus: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? E Jesus dá uma resposta. Não sabemos se eles entenderam ou não, mas eu creio que para nós fica muito claro. Jesus vai dizer: os convidados de um casamento podem jejuar enquanto os noivos estão com eles. E aqui nós vamos ver uma coisa muito importante sobre a manifestação de Deus, aonde ele fala de uma maneira mais forte na Bíblia. Deus manifesta através do amor conjugal. Esta é a manifestação mais forte, a manifestação mais forte que Deus faz pela humanidade, que é o amor matrimonial. Então Jesus coloca como esposo que está presente. O esposo que está presente. Jesus é o noivo da igreja, que vai desposar a igreja. Então é festa. E festa, ninguém pode jejuar. Aí Jesus vai dizer que depois lá na frente vai tirar o noivo. Daí sim vão ter que jejuar. E a igreja, isso aconteceu na igreja, que depois que Cristo morreu, foi para o céu a igreja inteira. Passou a ter um tempo de jejum, esmola, oração. Só que esse jejum de hoje não é mais aquele jejum ritual, mecânico, que os judeus faziam. Hoje nós temos jejum diferente. O importante é responder o amor de Deus com as atitudes do coração e da alma. E não mais aquela coisa mecânica, ritualista que existia. Por isso que Jesus vai dizer para eles: ninguém ponha remendo de pano novo numa roupa velha.
Veja aqui para nós entender o que Jesus quis dizer da roupa nova. O Evangelho é a nova doutrina que Jesus trouxe. É a roupa velha, é o judaísmo. Olhe bem, você vai colocar a doutrina de Cristo dentro do judaísmo? Não tem condições. O judaísmo é o pano velho, que vai se rasgar tudo com a doutrina de Cristo. E veja que Jesus, ele vai explicar melhor ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. O vinho novo é a doutrina que Jesus trouxe, que é a vida nova do Evangelho. E os odres velhos é o judaísmo. Porque não tem como você colocar o cristianismo dentro do judaísmo. Porque o cristianismo, ele é a sucessão do judaísmo. Veja que houve muitas dificuldades no início da igreja para o povo entender isso. Aqui faz nos lembrar de um concílio de Paulo e Barnabé. Eles foram a Jerusalém, descendo a Antioquia, porque os cristãos que vieram do judaísmo de Antioquia queriam que as pessoas fossem circuncidadas para depois serem batizadas. Porque eles entendem assim. Era a maneira com que eles entendiam. Ou seja, vamos primeiro se tornar judeus para depois se tornar cristão. E Paulo e Barnabé disseram para eles, de jeito nenhum, não é assim. Acabou a circuncisão, ou seja, acabou o pano velho e acabou o vinho velho. Agora pano novo e vinho novo. Agora tem que ter uma estrutura nova. Exatamente isso que Jesus quer dizer nesse evangelho. É exatamente isso. O cristianismo não é uma parte do judaísmo que pode ser encaixado, não. O judaísmo é sucessor do cristianismo. O judaísmo fica para trás, ficou para trás e começa um tempo novo. Aqui também tem para nós um outro ensinamento importante. Pano novo, tecido novo e roupa velha. Para que a pessoa vive os ensinamentos de Cristo, é preciso ter um coração novo primeiro. A pessoa precisa converter para Cristo. Aquilo que nós chamamos de querigma. Depois a pessoa vai conseguir absorver a doutrina nova, porque não tem como você colocar a doutrina de Cristo num coração velho. Por isso que é preciso ter um coração novo, porque a pessoa, ela precisa primeiro se converter seu coração para Cristo, porque não adianta você chegar para uma pessoa que tem um coração velho, uma pessoa com o coração fechado, um coração que não se abre para o Cristo, e falar para essa pessoa de confissão, de eucaristia, jejum. A pessoa não vai absorver isso. Ela não vai entender. Primeiro precisa levar a pessoa a reconhecer que é pecador. Reconhecer Deus. Levar a pessoa a ter uma mudança de vida, de conversão, para reconhecer que ela precisa ter um coração novo, ela precisa ter atitudes novas, pensamentos novos, para receber esse novo que é Cristo, que é a doutrina. Receber o Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. É assim que a pessoa passa a conhecer o Cristo, como Salvador da sua vida. Ela vai deixar o vinho velho e vai em busca do vinho novo. Vai deixar tudo aquilo que é velho para trás. A pessoa vai deixar a roupa velha do pecado, vai começar uma vida nova. Vai revestir da roupa nova que é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é assim. Meus amados irmãos, não adianta pregar o evangelho para uma pessoa que não é convertida, que não está preocupada
de mudar de vida, que não está preocupada com seu pecado, com a vida errada que está levando, que não quer se converter, que não conhece o Cristo, que não está interessada no Cristo e nem preocupado com a sua salvação. Por isso que primeiro temos que pregar a conversão, para que a pessoa possa tomar uma decisão na vida, de querer seguir Jesus como único Salvador, de passar a se preocupar com a sua salvação, reconhecer que Jesus é o Salvador. Porque sem Jesus Cristo, como diz o Papa, o Santo Padre Papa João Paulo II, sem Jesus Cristo, o homem é um desconhecido para ele mesmo. Ele é um inimigo inaceitável de um mistério insondável. É preciso que a pessoa seja evangelizada, catequizada para conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E ali começa um processo de conversão. Porque a conversão na nossa vida é assim, é todos os dias nós precisamos se converter. Mas a pessoa precisa estar aberta para receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Te convido a abrir a palavra. Hoje o Evangelho está em Marcos 2, de 18 a 22. Rezamos pedindo o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto os noivos estão com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que o vinho novo do Evangelho de hoje venha renovar em nosso coração o desejo de estar sempre em busca dessa roupa nova, desse vinho novo que é nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua companhia, um abençoado início de semana, que a paz de Jesus e que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Um grande abraço a todos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.